que tudo começou? Qual foi o primeiro passo do município para chegar nos atuais 100% de atendimento de água na área urbana? Tudo começou, na realidade, na década de 30. Até então, Araçatuba ela tinha sido recentemente emancipada. Ela se tornou um município independente em 1908. No início da década de 30, Araçatuba já contava com aproximadamente 19 mil habitantes. E a administração local, né, a prefeitura, na época o prefeito era Joaquim Camargo Ferraz, e entre 1933 e 1935 foi construída a primeira estação de água, de tratamento de água do município, que nós conhecemos como a ETA 1. Então esse foi o início da história, né, do abastecimento de água no município de Araçatuba. Qual foi o segundo passo que foi feito no município de Araçatuba? Isto. A segunda grande obra dentro do saneamento em Araçatuba foi a construção de uma segunda estação de tratamento de água, que se deu aproximadamente 30 anos depois, né? A ETA 1 foi ativada, né, em 1935, e a ETA 2 ela foi concebida, construída no período de 66 até 1969. O prefeito naquela época era o prefeito José Silvio Venturoli. Silvio José Venturoli, desculpa. Existe um fato pitoresco nessa obra da ETA 2. Toda a obra foi concebida e construída na gestão do prefeito Silvio Venturoli. Mas ele não conseguiu fazer o seu sucessor. E quem venceu as eleições foi um adversário político. E a ETA 2 acabou sendo concluída no mandato desse novo prefeito. E como toda a obra tinha sido feita por um opositor, ele não inaugurou a ETA 2. E a ETA 2 não foi inaugurada até hoje. E a construção das duas ETAs foram suficientes para que a gente chegasse no ano 2000 e a partir do ano 2000 com o conforto de dizer Araçatuba já tinha essa questão da segurança do abastecimento por ter construído essas duas ETAs? No início dos anos de 2000, Araçatuba realmente tinha essa capacidade de fornecimento de água. Mas já no início da primeira década, começou a sentir-se falta de água na Zona Norte, por exemplo. Aqueles que moram na parte norte de Araçatuba, no fim da década de 2010, né, a primeira década desse século, já percebia-se que havia problemas com abastecimento. Então, a administração, na época, começou um trabalho para buscar novas fontes de água. E aí nós destacamos o início do projeto Tietê, que foi buscar a água superficial do Tietê, que fica a 15 quilômetros aqui da cidade. E essa adutora foi construída ali no início desse século, né, no início dos anos 2000. E 2004 e 2005 foi construída então a estação de captação da água lá na margem do rio Tietê, próximo à ponte onde a rodovia Eliezer Montenegro Magalhães ela passa. Então fica a alguns metros daquela ponte. Isso foi um marco histórico. Na época o prefeito era o Dr. Jorge Maluli Neto, que já é falecido, mas a foto ilustra aí a conquista, né? Aquele sabor de estar garantindo por mais uma geração água, né? Para
os munícipes aqui de Araçatuba. Houve a construção da ETA 3. Ela teve início em 2006, a construção, né? E ela só foi concluída e colocada em operação 7 anos depois. Como eu falei, né? Esse período já havia aquela sensação de que nós não tínhamos água suficiente. E o poder público sentiu a necessidade de colocar em operação mais uma nova estação. Só que não tinha recursos para isso, né? E aí foi feito o estudo que apontou a saída ou a solução para fazer a concessão desse serviço. E em 2011 houve o processo licitatório, em 2012 assinou-se o contrato, e a partir daí, então, foi possível concluir a ETA 3 já dentro de uma concessão. Quais são os mananciais de captação de Araçatuba? De onde é que vem a água que abastece Araçatuba? Araçatuba, ela dependeu por muitos anos, né, como eu falei, lá da ETA 1 até o ano 2000, mais de 70 anos, exclusivamente do Rio Baguaçu, do Ribeirão Baguaçu, não é? Mas com a chegada da água do Rio Tietê, então hoje é possível nós termos água do Ribeirão, que ainda abastece quase metade da população. A água do Rio Tietê, ela abastece aproximadamente 30% da nossa população. E os poços profundos que foram perfurados, né, no ano de 94 e depois mais próximo do ano 2000, o Poço Profundo do Ipanema e o Poço Profundo do Jussara, que garantem aí 20% do nosso abastecimento. Onde existe a concessão desse serviço para uma empresa privada, existe uma agência reguladora. Então, essa é a função da agência, fiscalizar o cumprimento do contrato que foi estabelecido entre o poder público e a empresa privada, para a gestão do serviço público, para garantir que os munícipes, que o cidadão, ele tenha o serviço público de qualidade, de acordo com o que foi contratado. Eu queria fazer uma lembrança. A gente está tratando hoje de segurança hídrica, né? Então, eu queria, né, se for possível, colocar uma imagem, né, para que você possa nos dar, assim, nos levar também, já que a gente está falando um pouco do passado, nos levar a um momento muito difícil no Brasil, que foi a crise hídrica de 2014. Como é que foi aquele momento na região? Eu quero iniciar então essa fala, esse papo com você, Roberto, falando justamente do que você colocou sobre essa crise hídrica que nos surpreendeu alguns anos atrás. O ser humano, ele tinha, principalmente no estado de São Paulo, aí a crença de que água não falta, água nunca faltará, e nós passamos aí por uma estiagem prolongada que acabou tirando as chuvas da nossa região e acabou fazendo com que o tabuleiro da gestão da água no nosso estado, principalmente, fosse uma equação que tivesse que ser ampliada e discutida por muitas pessoas. A gestão da água, ela teve que ser fortalecida, envolvendo, naquele momento, todos os setores da sociedade. Ela não prejudicou simplesmente o abastecimento. A crise da água, a crise hídrica que nós passamos alguns anos atrás, ela também atrapalhou um pouco a produção de energia, rebaixou reservatórios da nossa região, rebaixou nível de vários rios da nossa região, teve grandes mortandades de peixe, nós tivemos a eclusa
e o transporte hidroviário parando. Ou seja, a crise hídrica que nós passamos, uma crise pela falta de chuva, ela trouxe inúmeros problemas. Ela trouxe problemas de uma magnitude que a gente achava naquele momento que poderia, inclusive, não contornar. Mas ela trouxe uma coisa que eu considero excelente. Ela trouxe para os gestores, ela trouxe para aquelas pessoas que governam, aquelas pessoas que têm orçamento, prefeitos, o governador, ela trouxe a necessidade de ampliar a gestão da água. Ampliar para o futuro, trazer essa segurança hídrica que você disse, trazer essa segurança hídrica para a nossa região, para que nós não tenhamos que passar novamente por um problema como foi aquele problema. Eu destaco que, com foco na nossa região, nós temos ainda um cenário, que eu posso dizer não ser um cenário bom. Nós temos aí perto de 20% a bacia do Baixo Tietê. Imaginem vocês o Tietê dividido em 3 grandes bacias, Alto Tietê, Médio Tietê e Baixo Tietê. A nossa bacia do Baixo Tietê, que começa lá na barragem de Barra Bonita, Ibitinga, Barra Bonita, e vai até o Paraná, 300 quilômetros do Tietê. A nossa bacia, com 109 municípios, tem aproximadamente 4 milhões de habitantes, e ela detém 20% da área territorial paulista. No entanto, nós temos 20% da área e 10% da população do estado. Nós temos a melhor qualidade de água do estado. A água do Tietê, o Baixo Tietê, o que é que ela tem de diferente? Qual é a importância ambiental, social e econômica que o rio, né, leva para essa região? Nós temos essa relevância no estado justamente porque temos disponibilidade de água e temos qualidade de água. No entanto, eu sempre destaco e traço na memória das pessoas, se todo mundo imaginar uma reta passando por Ribeirão Preto e Sorocaba, do lado direito do mapa do estado, nós vamos ter 70% da população. Do lado esquerdo dessa reta, nós vamos ter os outros 30%. Se você falar em PIB, em riqueza, também aproximadamente 70% vai estar do lado direito e os outros 30% do lado esquerdo. Só que do lado esquerdo desse risco que passa por Ribeirão e Sorocaba, do lado esquerdo tem água e do lado direito não tem água. A situação da Baixada Santista é ruim na disponibilidade. O Cantareira, que sofreu mais fortemente a crise, que ajuda a abastecer São Paulo, mostra que ali hoje nós temos necessidade de água para atender a demanda, e nós temos o privilégio de ter água em quantidade e qualidade nessa nossa região. Isso nos indica a necessidade de preservar, nos indica a necessidade de manter essa qualidade, e isso nós precisamos de uma ação de todos, uma ação conjunta e integrada de municípios, uma ação conjunta e integrada de políticos, de empresas, da nossa vocação, que é uma vocação agrícola. A nossa região tem uma vocação agrícola. Então nós precisamos unir, integrar e fazer uma gestão cada vez mais integrada para manter essa qualidade e quantidade de água para todos. E existe um plano de segurança hídrica, existe um conceito de segurança hídrica, né? E esse conceito ele tem 4 pilares, ele tem 4 dimensões e de forma articulada gera essa segurança hídrica para quê? Os municípios que tomarem a decisão correta, né? Porque eu quero aqui destacar a palavra do professor Márcio, que ele falou uma coisa, olha, muitas obras estão sendo feitas nas ruas de Araçatuba, muito por conta de equipamentos, dos canos, da tubulação, que são tubulações antigas. Então, as pessoas às vezes esquecem que não é só fazer o novo, é deixar o que é antigo sempre novo, podendo ser usado. Então eu quero aqui destacar essas 4 dimensões que são fundamentais para que as pessoas entendam. A dimensão humana, certo? Que garante o acesso à água, né, de qualidade, e a água, né, também através da sua quantidade. Então não adianta você ter simplesmente a qualidade da água, mas não ter a quantidade, ou vice-versa.
Outra coisa fundamental que a gente pode destacar nessa dimensão, a dimensão econômica, é garantir esse suprimento de água para as diversas atividades econômicas, como o comércio, como a agricultura, como também a indústria, tão importante aí para a região. Mas também tem uma dimensão muito, muito, muito cara à realidade de hoje, Lupécio, que é o ecossistema, né? É a dimensão ecossistêmica, que ela olha não só as pessoas, mas também olha a natureza, como manter o meio ambiente vivo a favor da vida. E, finalmente, né, a capacidade de resiliência, que foi o que houve na questão da seca de 2014, a capacidade de você poder enfrentar alguns intempéries, alguns eventos de grande porte, como a seca ou, muitas vezes, as inundações. Como é que essas atividades econômicas, né, elas estão impactando regionalmente e como é que eles gerenciam, né, esses aspectos qualitativos e quantitativos da água? Como é que você vê essa relação desses setores econômicos e essa questão da água e do esgoto? Nós tivemos nos últimos anos, a gente percebe isso, a gente que está dentro desse meio, que milita nas questões dos recursos hídricos, estamos percebendo uma grande mudança comportamental. As pessoas estão mudando de opinião. Antigamente, os setores, os segmentos, o agrícola, o industrial, o setor de transporte, da energia, eram setores estanques. Se discutia água dentro de portas fechadas, sem olhar ao lado. Os últimos anos mostraram que, se não houver a integração desses setores na discussão da gestão da água, algum setor sempre sai prejudicado. Então, a indústria precisa sobreviver porque ela gera emprego e renda. O transporte, da mesma maneira, a energia, o abastecimento humano, que é prioritário. Então, os setores começaram a discutir junto, a encampar junto a ideia de que a gestão é feita de uma maneira integrada, participativa e compartilhada. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, nós tivemos nos últimos 30 anos grandes avanços nos processos de irrigação, nos dispositivos de irrigação. Antigamente você via grandes pivôs central jogando água para todo lado, perdiam muito, evaporava alguns do tanto. Hoje você vê trabalhos fantásticos de irrigação por microirrigação, no pé da planta. O japonês, por exemplo, ele já trabalha abaixo do nível do solo, na raiz, para economizar mais água e evitar evaporação. Tivemos grandes avanços no setor da indústria. Hoje, toda a indústria paulista, brasileira e mundial discute reuso. Eu uso a água e o meu efluente vou tratá-lo e vou reusá-lo. Porque ao reusá-lo, eu não retiro mais água dos rios, eu não retiro mais águas subterrâneas, eu consigo fazer aquela água não prejudicar aquele consumo, não prejudicar o trem. Por que eu digo isso? Porque se você tem um sistema hídrico com todos os usos múltiplos, se faltar água, o abastecimento será privilegiado. Está na lei. O abastecimento sendo privilegiado, a indústria tem que parar, a irrigação tem que parar. Então, todos os setores hoje trabalham em conjunto, trabalham com metodologias diferentes, mas metodologias que buscam sempre uso racional da água com pouco desperdício. Todos os setores. Isso garante que o Brasil possa pegar essa água. Você sabe que nós somos uma potência hídrica. Todo mundo fala aí no mundo que temos aí perto de 14% da água doce do mundo está aqui. 2 dos maiores aquíferos do mundo estão aqui debaixo do nosso solo, que é o Guarani e o Alter do Chão. Ou seja, o país nosso é visto pelo mundo como uma potência hídrica. É por isso que as indústrias de carro, por exemplo, vêm para o Brasil, porque a carro precisa de água para ser produzido. Então as indústrias vêm para cá porque aqui tem a mão de obra, que é um pouco mais barata, e você tem a água. Voltando para a indústria na nossa região, ela está crescendo, ela é um crescente. Mas a nossa região, hoje, precisa integrar todos os seus usos. Por exemplo, um uso que até 20 anos atrás não tinha na nossa região e hoje tem, é o lazer.
A nossa região está começando a se abrir para usar a água como lazer nos reservatórios. É mais um uso que precisa ser equacionado em conjunto com os outros usos. Graças a esse trabalho intenso que os próprios comitês de bacias estão fazendo, que as próprias prefeituras estão fazendo, a gente tem percebido grandes avanços nessa área e eu quero considerar que num futuro bem longínquo, nós não vamos ter nenhum problema com disponibilidade de água, seja para a indústria ou para qualquer uso. Você vê alguma ameaça, Lupécio, assim, regionalmente, questões ligadas também à proteção das nascentes degradadas? O que é que você pode falar um pouco do trabalho nessas bacias, né, de manter essas bacias hidrográficas vivas para que possa produzir água para o nosso consumo? Eu gosto de dizer o seguinte: para a gente ter água, nós precisamos proteger aonde a água nasce. Então, a nossa luta por proteção de nascentes, a nossa luta por preservação das matas ciliares é uma luta intensa, é uma luta feita no dia a dia, em conversas com prefeitos, em conversas com o secretário de planejamento, em conversas com o próprio governo onde eu trabalho. E aí, eu quero fazer uma reflexão que é importante, Roberto, para que todos entendam essa importância. O município, o território municipal, 5% do território municipal é a zona urbana. 95% do território municipal é a zona rural. No entanto, 95% da população, exatamente o inverso, está dentro da zona urbana. E somente 5% está na zona rural. No entanto, a água que nós temos, a água que é fornecida à população, a água que chega, ela chega da zona rural. Então, essa gestão integrada, essa gestão necessária de proteger as nossas nascentes, eu cito como exemplo Araçatuba, o Ribeirão Baguaçu, que detém aí, segundo o site, 50% da produção de água, ele nasce no município de Braúna. Ele tem que ser protegido lá em Braúna para nunca descer o nível dele aqui em Araçatuba. Essa gestão integrada é ela que vai garantir essa coisa da proteção dos nossos mananciais. O que é mesmo um contrato de concessão? Então, essa é uma pergunta muito interessante, Roberto, porque nos dá a oportunidade de esclarecer um assunto que a gente ouve muito falar, que é a suposta venda do DAIA. A gente ouve muito falar que o DAIA foi vendido para iniciativa privada, que deveria ter continuado com o município. E, na verdade, o DAIA continua sendo detentor de todos os ativos que aqui estão. Na verdade, o município continua sendo detentor. O que houve foi uma delegação do serviço público de água e esgoto para a iniciativa privada através de um contrato de concessão. E esse contrato de concessão, Roberto, ele é um contrato que tem início, meio e fim e tem como previsão o atendimento de certas metas, como bem falou o Márcio Saito um pouco atrás. Então, no nosso caso, em Araçatuba, esse contrato ele iniciou-se em 2012, tem um prazo de 30 anos, então será finalizado em 2042, e dentro dele, aí é uma coisa muito interessante, né? É que ele é um contrato que eu chamo que tem metas muito inteligentes, porque as metas, elas miram a qualidade do serviço. São metas que eu chamo de metas fins. Por exemplo, eu não tenho um objetivo específico de investir em certas coisas. A gente não tem um contrato de empreitada, a gente tem um contrato de atendimento de metas de qualidade, de tempo de serviço, entendeu? De redução de perdas. Então, em síntese, um contrato de concessão é isso, é um contrato entre o público e o privado, em que durante um determinado tempo você explora os serviços de água e esgoto e tem que atender certas metas através de investimentos específicos. Todos os investimentos que nós fazemos e faremos ao longo desses 30 anos, eles, ao término do contrato, eles se incorporarão a todos os ativos da prefeitura do município de Araçatuba. Por que
é gasto, investido tantos recursos, né, na manutenção? Nós temos aí manutenções que são corriqueiras do dia a dia e a gente tem intervenções de investimento para que aquela manutenção que se repete muitas vezes pare de acontecer. Então, por isso a gente vê nas ruas de Araçatuba sempre equipes fazendo obras ou trocando tubulações, que chega a um determinado momento que aquela manutenção corretiva, ela já não é mais suportada pela operação comum. Então, nós precisamos trocar aquele ativo para que a gente não tenha mais essa manutenção corretiva e ela se transforme numa ação preventiva, entendeu? Posso citar um exemplo de tubulações. No centro de Araçatuba, nós temos muitas tubulações antigas. E em alguns pontos, cito também o bairro de Nova York, que tem muita tubulação antiga. Então, ao invés de fazer repetidas manutenções nesses lugares, a gente está fazendo planos de investimento de troca de tubulações para que elas não voltem a acontecer. Quais são os direcionadores que estabelecem esse plano de investimento? Antes de mais nada, todo operador de um sistema de abastecimento de água precisa entender que ele está lidando com saúde pública. Então, nós mandamos água para a população e temos a responsabilidade que essa água chegue na torneira dos clientes com qualidade e quantidade adequada. Então, esse é o nosso negócio, é o nosso core business. Então, todos os investimentos, eles têm como alicerce a qualidade da água e a continuidade do abastecimento de água. Então, associado a isso, nós temos as metas contratuais. Então, uma vez que você venceu o básico de um operador de sistema de água, você vai olhar agora para as metas contratuais. E muitas dessas metas contratuais, elas estão conectadas com essas premissas básicas de um operador de sistema de água. Então, nós olhamos para essas premissas básicas, olhamos para as metas contratuais. E aí eu faço um parênteses. Essas metas contratuais, elas estão também suportadas por estudos, né, e por diagnósticos dentro do Plano Municipal de Saneamento Básico, que, por sua vez, olha também para o plano diretor do município. Então, imagine você que o plano diretor do município indica que haverá um crescimento na zona leste do município. Então, esse plano municipal de saneamento básico, ele tem que também olhar para lá. Qual é a relação que você vê desses novos investimentos que você está promovendo através da GS Nima-Samar em Araçatuba para o desenvolvimento do município? Todos esses investimentos, eles estão, como eu te falei, linkados com o plano diretor da cidade. Então, via de regra, esse plano diretor, ele prevê o crescimento, por exemplo, de indústrias em uma certa região da cidade. Eu gosto de citar esse exemplo das indústrias, porque como há uma concentração lá dessa atividade econômica, nós fizemos uma previsão dentro dos nossos investimentos de reforçar a nossa condução de água para aquela região. Mesma coisa aconteceu com o esgoto também. Araçatuba tem crescido muito, muitos condomínios residenciais. Como é que Araçatuba está se preparando para receber uma nova população, né? Pessoas que queiram residir em Araçatuba? Olha, isso aí funciona de uma forma muito harmônica com os empreendedores locais. Cito até exemplo de casos, como, por exemplo, na região de Taveira, onde nós temos hoje infraestrutura implantada para atender cerca de 20 mil pessoas, e hoje não temos nem um quinto da população instalada no local. Então, a gente está na vanguarda, eu diria. Enquanto muitas cidades no país estão buscando cobertura de esgoto, a gente tem uma estrutura à espera de clientes, à espera de moradores. Quais são esses investimentos que você entende, certo? Que a GS Nima-Samar entende que contribui decisivamente para a segurança no abastecimento da cidade de Araçatuba? Bom, são vários, Roberto, mas eu iniciaria falando que eu acho que todo bom operador ele tem que pensar em utilizar o mínimo de recurso possível e prestar um bom serviço. Então, se a gente olha
para qual é o nosso principal produto, que é a água, nada mais justo do que a gente pensar em reduzir perdas, entendeu? Então, no Brasil, hoje, nós temos uma média de 40% de perdas nas cidades. Em Araçatuba, nós estamos aí próximo de 36%, 37%. E, via de regra, nós temos perdas no processo produtivo, o slide está mostrando bem. Nós temos perdas por água não medida em residências, por submedição de hidrômetros ou por fraudes. E, principalmente, perdas em vazamentos, que nós chamamos de perdas físicas, né? Então, assim, se a gente combate perdas, nós reduzimos a necessidade dos mananciais e reduzimos o risco de ficar sem a água no momento de estresse hídrico, por exemplo, né? Bom, e o que a gente faz para reduzir essas perdas? Preciso falar fazer uma contextualização, que hoje Araçatuba tem 3 mananciais, como o Márcio Said falou. Nós pegamos água do Tietê, Baguaçu e Poços Profundos. Toda essa água, ela é enviada para uma malha de redes e distribuída para toda a população. Pois bem, como ela está toda interligada, é muito difícil gerenciar perdas nela, vazamentos, por exemplo. Eu tenho, por exemplo, um vazamento num bairro e eu não tenho registro para fechar, eu não sei por onde a água está vindo, então eu demoro muito mais para fazer aquele reparo e aí eu perco muita água. Sem contar também que uma coisa é você gerir uma cidade inteira de uma vez, outra coisa é você gerir microsetores. E aí que entra um investimento importantíssimo, que é o investimento em setorização. Acho que todos que estão nos vendo agora já viram em algum momento equipes na rua cavando buraco e fazendo implantação de redes. Então, provavelmente viram uma equipe implantando o nosso sistema de setorização. Sistema de setorização nada mais é do que transformar toda essa malha que está interligada na distribuição de água em 40 microsetores dentro dessa malha. Então, eu terei 40 microsetores pequenos, com uma entrada só de água medida e que vai proporcionar que a gente faça uma gestão muito mais apurada das perdas e do consumo de cada cliente dentro dela. Qual é esse presente que você traz e que você vai anunciar? Olha, esse é o principal investimento que a gente tem. Aí se a gente fala de segurança hídrica, né, um dos principais, que é a construção de uma nova estação de tratamento de água. Essa estação é uma estação com capacidade para 2.000 metros cúbicos por hora. Ela vai substituir as 2 outras estações que o Márcio falou muito bem, do século passado, né, da década de 30 e de 60. É uma estação completamente modernizada, que vai ter lavagem de filtros, decantadores, completamente automatizada, sem intervenção humana em praticamente nenhum processo. Eles vão trabalhar muito mais como supervisórios, entendeu? E é uma estação que vai custar cerca de 34 milhões e será construída em até 2 anos. A cidade de Araçatuba tem 100% de abastecimento com água tratada. E isso é possível porque a região é abastecida por 3 mananciais diferentes. No Rio Tietê, temos uma estação de tratamento. No Ribeirão Baguaçu, temos 2 ETAs. E no Aquífero Guarani, 2 poços. Agora vamos falar de futuro. E a construção da ETA 4 faz parte dele. A nova ETA irá substituir 2 estações de tratamento antigas, ETA 1 e 2, responsáveis por atender 50% da população da cidade. Cerca de 100 mil habitantes, mantendo o fornecimento de água com qualidade para toda a população. Serão 2.000 metros cúbicos por hora, isso dá um total de 20 mil caixas d'água por hora. Tudo isso proporcionará mais eficiência, menos perdas e uma maior preservação do manancial. Olha só como ela funciona. Primeiro, a captação é feita no Ribeirão Baguaçu. A água é levada aos tanques preparados para eliminar possíveis impurezas que causam gosto e odor. Depois, a água é levada até os floculadores, onde recebe produtos químicos para unir toda a sujeira, formando flocos e assim separando as impurezas.
Na decantação, a sujeira vai para o fundo do tanque e é retirada de forma automatizada, eliminando cerca de 90% das impurezas da água. Na sequência, a água passa por filtros de carvão e areia, retirando as impurezas que restam. Os filtros são lavados automaticamente e toda a água utilizada na lavagem volta para o início do processo sem que haja desperdício. Na última etapa, a água recebe cloro, cal e flúor, tornando-a própria para distribuição e consumo, garantindo o abastecimento da cidade. Todo o processo é automatizado e possui monitoramento online. A qualquer sinal de risco, o operador recebe um alerta para que as medidas sejam tomadas sem comprometer a qualidade da água distribuída. As unidades ETA 1 e ETA 2 serão mantidas como backup, gerando redundância no sistema, reforçando nosso compromisso com a segurança hídrica e preparando Araçatuba para o futuro. GS Lima Samar. Nosso presente é o seu futuro.